uma nova frequência se abre para que as pessoas a acessem. Dia 28 de abril de 2025 foi o dia que essa realidade que nós vivemos foi alterada por completo. A realidade foi modificada. E agora nós estamos vivendo em uma espécie de realidade alternativa. Uma nova frequência começou a operar, mas ninguém percebeu isso. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena desperta favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora, aqui nesse canal. Hoje eu vou te contar tudo sobre esse caso bizarro que aconteceu, sobre mais essa bomba que agora nós vamos ter que conviver com ela. Mas antes, eu preciso passar o recado do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é ele. Sim, ele. Mais uma vez. O Surfshark. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe muito bem que existe muita gente bem intencionada na internet, mas que infelizmente a quantidade de paus na chola por aqui é enorme. Muita gente aproveita de brechas nas nossas seguranças, das nossas internets, para utilizar os nossos dados e para invadir as nossas contas. Todos os dias os nossos dados são rastreados na internet. E é exatamente por isso que eu indico, porque eu gosto de usar o Surfshark. Ele é um serviço de VPN que esconde os nossos dados e esconde os nossos rastros pela internet. E ele é um dos mais completos do mercado. Ele tem uma ferramenta que se chama Clean Web. E essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador. E do seu dispositivo também, porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo e você paga apenas uma assinatura. Esses cookies, eles servem para armazenar os nossos dados e as nossas pesquisas. E daí, toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe. Justamente porque eles sabem que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que talvez você esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. A informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. E sim, esse é o ano de 2025. Além disso, o Surfshark também permite que você acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região, em streamings, por exemplo. E assim, a gente consegue assistir conteúdos que estão bloqueados no nosso país. Ah, e para quem é seguidor aqui do canal, tem desconto exclusivo sempre. Você só precisa adquirir o Surfshark clicando no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Você tem que adquirir através desse link para ter acesso a esse desconto. Agora, Espanha, Portugal e partes da França foram atingidas por um imenso e tenebroso apagão. E eu tenho certeza que você ficou sabendo disso porque, afinal de contas, você leu as notícias, você assistiu a live aqui do canal, ou seja, você com certeza ficou sabendo. E você sabe também que esse foi um dos maiores blackouts da história da Europa. E que ninguém sabe explicar com precisão o que realmente aconteceu naquele dia. E as notícias falam uma coisa, a União Europeia fala outra completamente diferente. Então só o que nós temos são teorias, explicações técnicas e mas muito medo. As pessoas ficaram desesperadas e estão com muito medo que isso aconteça novamente. Outras pessoas estão acreditando que esse apagão na verdade foi um teste. Mas existe um outro lado dessa história. Um lado que ninguém está falando sobre. Um lado oculto. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar com detalhes esse outro lado que ninguém está falando sobre. Algo que talvez você ainda não tenha percebido. Na Espanha, quando a luz acabou, uma outra coisa apareceu. Algo que não chamou muita atenção. Algo que não apareceu em câmeras e nem em relatórios oficiais. Algo que foi sentido apenas pelas pessoas mais sensíveis. As pessoas relataram uma sensação de pausa e muitos alegam ter sentido que algo mudou depois desse apagão. Se você for parar para analisar a nossa dimensão, essa dimensão aqui, a terceira dimensão, você vai perceber que nós vivemos em uma realidade
realidade de constante reações, de hiperestimulação. É celular o tempo todo, telas, luzes artificiais, caos, sons, tudo artificial. Nós vivemos em uma sociedade de interrupção, onde nós somos interrompidos o tempo todo. Nós vivemos em um loop imenso de informações que não param. E quando esse loop é cortado, quando ele é interrompido de maneira totalmente inesperada e abrupta, uma nova frequência se abre para que as pessoas a acessem. Algumas pessoas chamam isso de estado de presença, outras chamam de coerência, algumas chamam simplesmente de silêncio. E nesses momentos onde o mundo desliga, as pessoas relatam sentir o tempo se movendo mais lentamente. Nesses momentos, as nossas sensações ficam ampliadas, voltam à mente consciente. E a neurociência chama isso de interocepção, que nada mais é que a nossa habilidade atual de sentir os nossos estados internos sem distrações. Algo que em tradições orientais é conhecido como um nível acima de consciência, uma dimensão que não é acima de nós, mas sim dentro. E daí que surge a ideia de uma nova Terra. Eu não tô falando de um planeta novo ou de um governo novo. Eu tô falando de uma nova frequência. Uma frequência que sempre esteve lá, escondida em meio a centenas de camadas de distrações que nós temos todos os dias. Essas quedas de energia, esses apagões, acidentais ou não, ele ofereceu muito mais para as pessoas do que as pessoas podem imaginar. De acordo com dados da Associação Americana de Estudos Psicológicos, uma pessoa comum de hoje recebe mais informação em 24 horas do que uma pessoa do século XV recebia durante a sua vida toda. E muitas dessas informações são carregadas de emoção, e essa constante exposição ativa, ela faz com que algumas regiões do cérebro sejam ativadas. Essas regiões são conhecidas como rede de saliência. A rede de saliência é muito estudada em neurociência e em psicologia, especialmente para transtornos como autismo, ansiedade, TDAH e depressão, porque esses quadros frequentes envolvem uma disfunção na capacidade de atribuir saliência correta aos estímulos. E esses transtornos todos, são transtornos que estão afetando cada dia mais e mais as pessoas na atualidade. Então, falando em níveis químicos, esses estímulos constantes, principalmente os estímulos causados pelas redes sociais, eles afetam diretamente a nossa produção de cortisol. O cortisol é popularmente conhecido como o hormônio do estresse. E em 2021, pesquisadores do King's College London e da Universidade Médica da China, em parceria com a Universidade de Nottingham, conduziram um estudo sobre os níveis de cortisol em jovens com TDAH. E os resultados indicaram que esses indivíduos apresentam níveis anormais de cortisol e marcadores inflamatórios, sugerindo então uma ligação entre o TDAH e o estresse fisiológico e a inflamação. Já em 2024, a Universidade Técnica de Munique analisou como a quantidade de exposição a telas está relacionada ao nível de estresse infantil e ao desempenho em aprendizado, cognição e linguagem, especialmente em populações de crianças com múltiplos fatores de risco. E os resultados indicaram que a maior exposição a telas está associada a níveis mais elevados de cortisol, além do desempenho reduzido em testes de aprendizado e linguagem. E eu sinceramente acho que nós nem precisamos de estudos para comprovar isso, Porque os sinais de tudo isso são visíveis na nossa sociedade. Cada dia as pessoas estão mais doentes, mais transtornadas, dormindo menos e mais problemáticas. E isso, meu povo, é proposital, porque nós vivemos em um sistema que nos estimula absurdamente o tempo todo. O blackout que aconteceu na Espanha e em Portugal fez muita gente fazer o que já não era feito há anos. As pessoas ficaram no silêncio, no escuro, elas conversaram com amigos, elas foram viver as suas vidas offline, nem que fosse por apenas um dia. Foi tipo uma pausa forçada no ritmo do sistema, uma interrupção forçada. E para muitos, isso foi a oportunidade perfeita para sentir o verdadeiro sabor da vida. Esses eventos causam verdadeiros choques nas pessoas, porque elas se dão conta, nem que seja por algumas horas, o que é a vida fora dessa matrix que foi criada para nós. Muitas pessoas relatam terem ouvido o som do silêncio. E silêncio, isolamento, solitude são três coisas que parecem ruins, que foram colocadas na nossa vida como sendo
ruins. Mas elas não são não. Acreditem vocês ou não, a ciência estuda essas três coisas e as descobertas são fantásticas. Na Universidade do Minnesota existe um dos locais mais silenciosos da Terra. Local esse que foi construído para testes acústicos. E as pessoas conseguem ficar dentro dessa sala apenas por alguns minutos antes de começarem a ter sentimentos e sensações estranhas. As pessoas relatam ouvirem o próprio sangue correndo dentro das veias. Mas, para além das estranhezas que acontecem dentro dessa sala, as pessoas que passam por testes, depois de terem ali ficado poucos minutos dentro dessa sala, apresentam uma espécie de reset fisiológico. A frequência cardíaca diminui, a respiração fica mais profunda e as oscilações neurais diminuem. As ondas cerebrais saem de alfa e vão para teta. E onda teta é uma onda de cura. E o resultado de tudo isso é a melhoria da qualidade do sono, a melhoria do aprendizado e a diminuição drástica da ansiedade. A matemática é simples e é clara. Se você remove todas essas frequências altíssimas e estimulantes da sua vida, o seu sistema interno começa a se reorganizar. Até o seu sistema imunológico tende a melhorar. Então, o apagão que acometeu Portugal e Espanha foi para muitos um verdadeiro caos, mas para a maioria das pessoas que me relataram foi uma verdadeira mudança na realidade, uma mudança na consciência. As pessoas se deram o luxo de viver como um ser humano real por um dia. Uma nova frequência começou a operar. Frequência de quem percebeu a realidade como ela é, sem distrações, sem hiperestimulação, e é muito interessante de analisar como a ressonância Schumann, que é aquela frequência do nosso planeta, né, que é como se fosse o batimento cardíaco do nosso planeta, a frequência Schumann também parou no exato mesmo dia do apagão. Então, será que isso é uma mensagem para nós? Ou será que tudo isso é apenas uma imensa coincidência? Bom, talvez o apagão não tenha sido apenas uma falha elétrica, mas sim um convite silencioso, um suspiro do universo pedindo para que a gente olhe para dentro. Porque quando tudo se desliga do lado de fora, a única coisa que resta é o que temos aqui dentro, no silêncio do ser. E é dentro desse silêncio que talvez esteja a realidade. Aquela que não foi alterada, mas sim esquecida. A nova frequência que começou a operar a partir do dia 28 de abril, talvez não seja tão nova assim. Talvez ela sempre tenha estado aqui, esperando para que a gente finalmente parasse de correr, de rolar telas e de buscar fora, para ouvir o som que ecoa dentro quando tudo ao redor se cala. O som da nossa própria presença.